Bom dia, filhos e filhas da hanseníase, da luta dos filhos separados pelo Brasil. Hoje é sábado, dia 13 de novembro. Eu resolvi usar esse canal da TV Mohan para conversar com vocês. Inclusive, eu peço para vocês, quem puder, ficar acompanhando, assinar, botar no sininho lá a TV Mohan e ficar acompanhando as nossas discussões, que não são só a respeito dos filhos, mas discute a hanseníase de uma maneira em geral. E é importante para vocês acompanharem o que o Mohan faz nesse país, o que a gente tem feito nesses 40 anos. Hoje, eu resolvi responder, uma coisa que eu não faço muito, resolvi responder mais uma fake news, né? Mais um ataque pessoal, institucional, de calúnia, né, contra mim, contra o Mohan, dessa vez feita por um filho separado do Espírito Santo. Eu já encaminhei esse áudio dele e tantos outros ataques que ele tem feito para o departamento jurídico do Mohan, que já está atuando em outro caso semelhante em São Paulo, que já está quase finalizando, já está na mão do juiz. Nos parece isso um grupo organizado, uma formação de quadrilha, que além de confundir os filhos, faz a gente perder tempo, né? Eu mesmo tinha que fazer um monte de relatórios hoje, no sábado, escrever um monte de coisa, tive que parar para responder isso. Nos faz perder dinheiro, né? Porque quando eu tenho que entrar com uma ação, quando eu tenho que fazer, eu perco dinheiro do movimento que poderia servir para a gente atuar em outras ações, né? E tenta nos desestimular, né? Tenta fazer com que a gente perca a esperança de lutar com a questão dos filhos. E isso eles não vão conseguir, né? Talvez o processo dos filhos já teria sido concluído se não fosse a ação dessas pessoas, que muitas vezes confundem, atrapalham, atrasam, desunem as pessoas, infligem mais sofrimento aos filhos e filhas separados. A luta do Mohan é muito ampla, não se restringe só à questão dos filhos. No campo dos filhos, estamos atuando no Legislativo Federal e em alguns estados. Também estamos atuando no Judiciário, no Executivo. Para além disso, a gente tem outras ações. Vou citar alguns pequenos exemplos. A gente está estimulando pelo país afora a campanha do Não Esqueça da Hanseníase, já que durante a pandemia ainda persiste, essa pandemia, né? A gente tem perdas no Brasil, pessoas que morreram por causa da Covid, que eram atingidas pela hanseníase, inclusive nas antigas colônias, e o Brasil deixou de diagnosticar mais de 15 mil casos novos agora em 2021. Aumentou o número de pessoas chegando na unidade de saúde com sequelas, né? Aliás, a gente ganhou inclusive uma ação jurídica priorizando a vacinação da Covid para as pessoas atingidas pela hanseníase. E a gente segue na organização de encontros internacionais de mulheres atingidas pela hanseníase, de jovens atingidos pela hanseníase. Enquanto isso, enquanto essas fake news são feitas, existem 3 colônias no Brasil com ameaça de fechamento. A gente está tentando segurar isso juridicamente. Entre elas, a do Espírito Santo, que está com ameaça de fechar agora no dia 30 de novembro. E aí, gente, aliás, de onde partiu esse ataque que eu estou perdendo aqui um tempo para discutir com vocês, né? Mas eu acho que a gente não perde tempo. Na verdade, é importante a gente ir desacreditando nessas pessoas que fazem isso. A gente precisa ignorar esses vídeos. É o que eu geralmente faço, ignorar esses áudios e vídeos, mas hoje eu resolvi responder, né? Sabe, gente, se hoje os filhos e filhas separados enxergam a luta, enxergam o seu direito na luta pela reparação desse crime cometido, né? Se eles conseguem erguer sua voz até para fazer fake news, brigar com a gente, etc., né? Se existem outros grupos de hanseníase organizados, isso se deve muito à luta do Mohan, à luta de 40 anos do Mohan, né? Se deve, por exemplo, à conquista pelo Mohan de várias leis, inclusive da derrubada de leis discriminatórias, como a que mandava esterilizar o título de eleitor de quem tinha hanseníase, né? Em outras leis, então, por exemplo, a Lei 11.520, que indenizou os pais dos filhos separados, né? E abriu a discussão dos filhos, porque se houve um crime de Estado com relação aos pais, houve um crime de Estado com relação aos filhos separados. Então, é por isso que a gente tem uma chance de ganhar essa luta, por ter conseguido também essa Lei 11.520. Mas aí eu queria esclarecer uma coisa. Dos mais de
3 mil filiados do Mohan, dos voluntários do Mohan, ninguém recebe salário, né? Assim como eu tenho o meu trabalho, tenho a minha, né? Eu tenho a minha história de vida que muito pouca gente conhece, né? Assim como eu, cada um tem um ritmo diferente, disponibilizam o seu tempo, que poderiam estar ganhando dinheiro, dedicando às suas famílias e às suas próprias vidas, para trabalhar com amor pelas causas associadas à hanseníase. Por isso que talvez eu esteja respondendo isso. Porque quando o ataque é muito pessoal comigo, eu ignoro, né? Mas quando o ataque atinge outras pessoas que eu amo, que dão suas vidas também para o movimento, e quando esse ataque atinge a instituição que eu faço parte, que eu sou voluntário há mais de 36 anos, né? O Mohan está com 40 anos, e aí isso me atinge um pouco mais, né? E aí eu resolvi responder, né? Só para dar um exemplo do ataque de hoje, o advogado Thiago Flores deixou de fazer seus afazeres, né? Seus processos jurídicos, ele tem vários, né? Deixou o seu trabalho onde tem sua renda para ir até Lábrea, no interior do Amazonas, né? E fazer um conjunto de ações de reparação para as pessoas atingidas pela hanseníase Lábrea, que foram ludibriadas por um agiota, pegaram empréstimo, é uma confusão danada lá, muita gente lá recebe menos de R$100 por mês, né? E aí a gente conseguiu que nesse momento ele esteja preso, né? Graças à ação da polícia de Lábrea, né, conseguiram pegar ele em flagrante, ludibriando uma pessoa, como estelionato. Bom, o Thiago foi num ônibus para Lábrea, mais de 24 horas, e corre risco de muitas vezes o ônibus dar problema, ficar pela estrada pesada da Transamazônica, já tem casos de 2, 3 dias de ficar parado na estrada, né? E aí ele começou a postar fotos do trajeto. E aí ele foi fortemente atacado pela fake news de uma pessoa do Espírito Santo. E eu acho que muita gente fala e pouco faz. Divide as pessoas e nada faz. Age pelo mal, né? Não age para a união das pessoas, não age pela causa, né? Então, e tem tempo, né? Porque enquanto a gente está aqui ralando, trabalhando e tal, eles conseguem ter tempo para fazer fake news, né? E ele não atinge só Thiago, ele avança com lideranças de filho em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, de outros movimentos como Hansen.com, enfim, sabe, acho que não dá mais para tolerar, né? Eu acho que é afeto, compreensão do sofrimento de cada um, né? Isso a gente tem, mas isso também tem limites. A liberdade de expressão, que às vezes mascara esse conjunto de ódio, né? Não pode ser desculpa para mentira, calúnia e difamação, né? Essa semana eu estava em Brasília acompanhando de perto a votação do projeto de lei dos filhos separados e estava acompanhando também a eleição do Conselho Nacional de Saúde. O Mohan foi reeleito titular do Conselho Nacional de Saúde, mais 3 anos de luta no CNS, isso por conta da sua história, do seu reconhecimento na construção do SUS. Na Câmara, enquanto o governo tentava passar lá na CCJ, onde está o projeto dos filhos, a CCJC, né, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o governo tenta passar uma PEC que diminui a idade de trabalho. E isso pode ser complicado para as pessoas, né, que a gente vê no interior do país, crianças de 14, 13 anos trabalhando em locais insalubres, em locais complicados, né, e deixando de estudar. Então, enquanto isso estava sendo essa votação e estava tendo um trancamento de pauta, né, vários filhos e filhas ajudavam na luta, ligando para os gabinetes dos deputados. Isso sim é ajudar na causa, né? Eu cito, por exemplo, Paulo de Goiânia, que tem ajudado para caramba, Helena Bueno de São Paulo, Edmilson Pecanço lá do Pará, o Emanuel de São Paulo, a Tereza Oliveira de São Paulo, vários filhos e filhas colocando comentários lá durante a apresentação da CCJ, durante a discussão da CCJ, lá no YouTube lá da Câmara, né? Eu fui acompanhando tudo isso. E esses filhos, sim, têm nos apoiado na estratégia. E isso pode nos ajudar a ser vitoriosos com a ajuda de Deus e da união entre nós para a questão dos filhos separados. A pauta lá na CCJC está trancada por essa PEC. A gente conversou com o deputado e a gente vai tentar uma ação de inversão de pauta semana que vem.
E tá sendo, então a gente está estudando se dá para fazer essa inversão de pauta. Tem duas questões. Porque a pauta está trancada, tem que ver se é possível a inversão com a pauta trancada. A segunda é por conta também de uma análise política. É preciso a gente saber o momento certo da votação, que a gente tem dúvida qual o cuidado que a gente vai ter que ter para garantir nesse momento de muita briga, muita rixa entre os deputados que está acontecendo na comissão, que isso não contamine a nossa luta, que não contamine o nosso projeto. Então, semana que vem eu vou ter muita atividade aí da campanha do esquecimento da hanseníase, lá junto com a Fiocruz, no Rio de Janeiro, em vários lugares, e isso pode, inclusive, ajudar na pressão para o nosso projeto, porque dá visibilidade para a hanseníase. Então, os deputados escutam isso e lá pelas tantas veem lá o projeto com relação aos filhos separados da hanseníase. Isso pode ajudar, né? E aí eu retorno em Brasília para uma reunião sobre a Covid e devo encontrar com o nosso deputado Orlando Silva para a gente avaliar esses caminhos, né? E reafirmo que esse pessoal que tem nos atacado não vão conseguir diminuir o nosso compromisso com os filhos, nem meu, nem do Mohan. Um grande abraço para vocês e a gente vai conversando.